onda gigante que atingiu a costa do Nordeste do Brasil. Aconteceu no século XVIII e foi descrito em cartas preservadas no arquivo em Portugal. A enchente do terremoto entrou pela terra dentro, coisa de uma légua, e levou algumas casas e falta um rapaz e uma mulher. Em 1755, ninguém podia prever uma coisa dessas. Mas as cartas não mentem. Há 260 anos, o Brasil foi atingido por um tsunami. As águas assustaram e fizeram fugir os habitantes das praias. Esses são trechos de cartas que autoridades do Brasil enviaram a Portugal no século XVIII. Elas foram pesquisadas pelo professor José Alberto Veloso, um dos maiores especialistas em terremotos e tsunamis do mundo. Os documentos originais estão no Arquivo Histórico Ultramarino de Lisboa, cidade que foi arrasada por um terremoto e um tsunami no dia 1º de novembro de 1755. Estima-se que 30 mil pessoas morreram. O terremoto propiciou um incêndio que durou 6 dias em Lisboa, certo? E depois veio um maremoto, certo? Destruindo mais coisa ainda. Uma carta do coronel Luiz Antônio de Lemos Brito, que governava a capitania da Paraíba em meados do século XVIII, prova que o terremoto que destruiu Lisboa teve reflexo no Brasil. Parece, sem dúvida, que essa parte da terra se abalou quando tremeu a outra. O professor Veloso fez cálculos, visitou Lisboa e pesquisou documentos antigos para reconstruir o que aconteceu em Portugal e no Brasil naquele distante 1º de novembro. O resultado virou um livro. Essas cartas são decisivas para essa pesquisa. Sim, olha, primeiro é um documento que você dá toda a credibilidade a ele. Foi escrito por políticos, personagens importantes daquela época colonial. É a mesma informação sendo contada por pessoas diferentes, em localidades diferentes. Isso tem um valor tremendo. O terremoto de Lisboa e a invasão do mar, descritos nas cartas brasileiras, foram causados pela fricção das placas tectônicas que separam as Américas da Europa e da África. O choque das placas no fundo do Atlântico fez a terra tremer e o mar se revoltar. Mais ou menos como aconteceu no Oceano Índico em 2004 e no Japão em 2011. Em 1755, ondas gigantescas atravessaram o Atlântico a 800 km por hora e atingiram as Américas. O Departamento de Geologia da Universidade Federal de Pernambuco tem uma coleção de fósseis que provam que o Brasil já teve até vulcão. Peixes e outros animais foram soterrados vivos de uma hora para outra, por mares de lava, argila, areia. E acabaram petrificados há milhares de anos. Terremotos de pequena proporção e de baixo poder destrutivo até hoje são comuns no interior pernambucano e em outras partes do Brasil. Mas um tsunami há menos de 3 séculos? Não fossem as cartas, talvez os brasileiros jamais viessem a saber disso. As cartas não falam sobre o tamanho das ondas, mas pelos relatos, o professor Veloso conseguiu fazer uma estimativa. Se a água entrou 1 légua terra adentro, coisa de 5 ou 6 quilômetros, as ondas gigantes podem ter chegado à costa brasileira com alturas que variaram de 2 a 6 metros. Vem uma onda atrás, vem outra, vem aquele pacote, vai empurrando tudo isso e fica parecendo uma enchente que não tem fim, certo? E vai embora. A carta de um oficial português que estava no Brasil nos dias do tsunami revela que Tamandaré, 130 quilômetros ao sul de Recife, foi uma das áreas mais atingidas. 2 pessoas teriam morrido. O Atlântico fica lá, a mais de 100 metros do Forte Santo Inácio de Loyola, um dos mais importantes sobreviventes do tsunami. Quando o mar ultrapassou seus limites, a água só encontrou resistência naquelas paredes ali, que tem 5 metros de altura. O forte aguentou firme e quem estava lá dentro
escapou. Mas aqui fora, segundo os relatos da época, as frágeis construções da cidade de Tamandaré não tiveram a mesma sorte. Difícil acreditar que essas águas calminhas, com ondinhas de nada e que tanto encantam os banhistas, de um minuto para o outro se tornaram arrasadoras. Não, nunca tinha escutado falar que tinha acontecido já aqui na cidade de Tamandaré. Porque a gente ouve que aqui não existe isso, né? Mas existiu. E foi testemunhado pelas velhas igrejas de Salvador, capital da Bahia. Principalmente as que ficam mais perto do mar. Esta, construída em 1741 na Praia da Boa Viagem, por pouco não foi alagada. A Marinha do Brasil fez uma retrospectiva das marés com base na posição da Terra, da Lua e do Sol. E concluiu que há 260 anos, bem na hora do maremoto, o nível do mar aqui era considerado mediano. Nem maré muito alta, nem muito baixa. Estava mais ou menos assim. Isso significa que a onda que veio parar aqui tinha pelo menos 3 metros de altura. Na carta, o então arcebispo da Bahia afirma: as águas chegaram à base desse cruzeiro, que fica justamente a 3 metros do nível do mar. Mas e quanto ao futuro? O Brasil pode ser alvo de novos tsunamis? O contexto tectônico que ocorreu na época do terremoto de Lisboa, né, ainda ocorre hoje. Então, se acontecer porventura um outro episódio como esse, entende? As pessoas vão ser avisadas com antecedência. Os danos materiais vão existir, não tem como escapar, mas vidas vão ser preservadas. Pra ser sincero, eu não me preocupo não. É uma questão de sorte, Deus. Vamos nessa. Deixar de vir à praia que eu não vou.